Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Ensaio Geral, um podcast do Cine Teatro Brasil. Eu sou Ítalo Taveira e hoje a gente vai mergulhar no universo da sétima arte. Vamos falar sobre cinema e principalmente sobre curadoria audiovisual. Você sabe qual é o trabalho de um curador? Olha, eu vou falar que o trabalho da curadoria não é mole não, tá? Eu ouso dizer que em um mundo saturado de imagens, de acessos, o curador está lá para direcionar o nosso olhar. E fazendo uma brincadeira com a etimologia da palavra, a curadoria ela é também uma forma de cuidado com as obras, com os artistas, com os espectadores. É um lugar onde a seleção, a investigação, a exibição de uma obra se entrelaçam com processos de identidade, de pertencimento e de construção de memórias coletivas. E hoje, para conversar com a gente sobre isso e muito mais, a gente recebe não um, mas dois convidados, Camila Lana e Rodrigo Azevedo. Ela, cineasta, especialista em gestão e produção de projetos culturais, já passou pela produtora independente Filmes de Plástico e hoje trabalha na produção executiva de vários festivais de cinema. Ele, mestre em artes, também cineasta, pesquisador, produtor, curador de cinema e desde 2023 ele exerce a função de produtor de programação no Cine Humberto Mauro, lá no Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte. E juntos eles fizeram a curadoria e a realização do Segunda no Cine, a mostra de cinema aqui do Cine Teatro Brasil, que esse ano reuniu aproximadamente 30 filmes nacionais e internacionais durante os meses de maio e setembro. Esse assunto te interessa? Então fica comigo, porque o papo vai ser muito bom. Meninos, muito obrigado, tá, por estarem presentes aqui nesse episódio do Ensaio Geral, por aceitarem o nosso convite. Sejam muito bem-vindos, tá? Camila, Rodrigo, ao palco aqui do Cine Teatro, que já foi, inclusive, né, um importante cinema de Belo Horizonte. Então sejam muito bem-vindos. Obrigada. A gente Muito que obrigado. agradece o convite e a Olha, oportunidade. A gente vai conversar muito hoje. É um assunto que me interessa, eu acho que interessa muita gente também, né? A gente vai falar sobre cinema, curadoria, cinema em Belo Horizonte. Vamos falar sobre a mostra também do Cine Brasil, mas antes, eu gosto de começar do começo, tá? E eu queria que vocês me contassem como que o cinema apareceu na vida de vocês, por que vocês escolheram o cinema, como é que foi isso? Se Camila quiser começar a responder, depois a gente passa para o Rodrigo. Bom, a minha trajetória até o cinema não foi linear, assim. Eu nunca pensei em fazer cinema, na verdade. Foi todo um processo que eu fui construindo numa busca pessoal de uma formação, né, acadêmica. Desde criança eu sempre fui envolvida com a parte artística, então eu fiz música, fiz teatro, fiz dança, fiz várias coisas e quando veio o desafio de escolher uma formação, eu tentei procurar um curso que pudesse reunir, né, todas essas artes, assim, e me dar possibilidades. E nessa busca eu encontrei o cinema, achei super interessante, assim, ter um curso de cinema, eu não sabia que tinha um curso de cinema aqui em Belo Horizonte. E entrei, assim, eu falo que eu caí de gaiato, né, no cinema, mas eu me apaixonei, eu me encantei muito rapidamente, pelas possibilidades de atuação, pelas possibilidades criativas e nunca mais saí, assim. Entrei na faculdade, comecei a trabalhar com cinema e tô no cinema até hoje, muito feliz. Muito bem. E você, Rodrigo, como é que foi esse encontro? Eu não tive opção. Eu costumo brincar que não foi escolha trabalhar com cinema. Era uma coisa que acho que sempre teve presente, assim, para mim. Acho que eu me aproximei do cinema muito por uma trajetória de cinefilia mesmo. Então era, né, desde pequeno, uma pessoa que assistia todos os filmes da locadora. A locadora do meu bairro não era muito grandiosa, não era uma blockbuster, era uma locadora de bairro. Então, os filmes mais recentes se esgotavam muito rápido. Aí eu ia pro resto. E aí eu comecei a conhecer os clássicos e fui ver filmes que não eram filmes tão populares na minha época.
não eram as coisas mais comentadas, mas que eu fui zerando a locadora, assim, desde pequeno, e fui ficando muito encantado. Eu sempre fui uma criança muito agitada, e o único jeito também de me manter quieto era me colocar na frente de um VHS. Aí eu colocava a fita, assistia, e era tranquilo. Aí eu conseguia ficar ali meio fascinado durante um tempo. E tem alguns momentos, alguns filmes específicos que foram cliques diferentes para um interesse um pouco maior, né? Porque a cinefilia não tem só a ver com assistir filme, mas tem a ver com um certo interesse de conhecer como que esses filmes eles se constroem, o que eles provocam, né? Quem que tá por trás, né? É quase que desvendar a magia do cinema, mas encontrar nesse método de desvendar uma nova magia, que é a magia da construção artística, sabe? Então eu acho que a minha trajetória vai muito por esse sentido, muito próximo ali de coisas muito variadas também, né? O Hitchcock, acho que quando eu assisti Psicose pela primeira vez, eu falei, esse filme não vai me pegar, não vai ter nada. E aí eu assisti e falei, alguma coisa aconteceu. Harry Potter, que eu assistia, cresci assistindo Harry Potter, então eu lembro de ter a mudança dos diretores, né? Que o primeiro e o segundo filme são dirigidos pelo Chris Columbus, e aí depois tem o Alfonso Cuarón. Sim. E isso é uma coisa, até que hoje em dia é menos popular, menos recorrente, né? Assim, essa mudança de direção. Mas ali claramente você vê na pele do filme, né? Na materialidade do filme. Eu lembro de ter visto, falado assim, ó, alguma coisa aconteceu. E alguns outros, assim, que foram me provocando a entrar dentro do cinema, não só por um amor à história, mas pela própria edificação fílmica como um todo. Muito bom, já vai criando essa sua percepção, né? A cada filme que você assiste. Mas você citou a curadoria, e eu queria entender também, né? Dentro do cinema, como que você chegou na curadoria, né? Porque já que a gente está conversando, depois passo para a Camila também. Como é que essa área chegou até você, né? Por que a curadoria, né? Aí mais para frente a gente conversa, né? O que é a curadoria e tudo mais. Mas eu primeiro quero saber como você chegou dentro do cinema na curadoria. Foi nesse espaço. Acho que a minha trajetória como profissional de cinema, assim, especialmente como curador, ela tem muito a ver com esse espaço, porque eu comecei a trabalhar aqui no Cine Teatro fazendo vídeos para as mostras que o Rafael Sicarini fazia curadoria. Então, eu tinha acesso à curadoria dele primeiro, né? Assim, eu sabia o que ia ter nas mostras, e assistia todos os filmes e selecionava partes desses filmes para fazer os vídeos. O que eu comecei a notar foi, dentro do meu trabalho como montador, como editor, quais eram as conexões que haviam entre esses filmes. Então, para mim, eu nem sei, né, Camila, se eu já cheguei a comentar isso com você, que o meu modo de conhecer curadoria não foi nem tanto teórico, porque eu, em geral, me aproximo muito das coisas por uma parte teórica. E da curadoria foi por uma parte prática, nesse sentido de montar as coisas e de ver no filme em si quais eram as conexões que tinham. Né, para além dessas conexões muito óbvias, que são as conexões que são temáticas, que são as conexões de história, né? Se eu pego, sei lá, vou falar sobre filmes de gangster, e aí eu coloco Scarface, eu coloco o Scarface do De Palma, e eu coloco, enfim, qualquer outro filme de gangster. A conexão é meio evidente, mas e as conexões que são um pouco menos evidentes, assim? Né? E a conexão entre, sei lá, vamos ver aqui alguns exemplos dessa curadoria que a gente fez recentemente, entre O Iluminado e, sei lá, Propriedade, que é um filme do Daniel Bandeira. Né? Então, quais as conexões possíveis entre filmes que não tem uma conexão tão óbvia? E eu lembro de que quando eu estava editando, eu comecei a perceber que haviam conexões muito interessantes entre esses filmes. Conexões que eram visuais, conexões que eram formativas, conexões que eram estéticas, conexões de uma força de construção narrativa, cinematográfica, muito menos evidentes. E, visto em conjunto, esses filmes ganham força um no outro. Eles meio que... Claro, todo filme tem o seu valor isolado, separadamente, e eles têm a sua força isolada, e eles têm a sua potencialidade isolada, mas eu acho que a ideia da curadoria, a ideia, né, que a gente tem de reunir esses filmes, é muito a de que um filme possa extrair força do outro a partir da conexão que eles têm.
E a primeira vez que eu consegui ver isso foi fazendo essas costuras entre imagens, esse processo de escavação e de extração ali dos filmes. Né? Era uma curadoria da curadoria, porque eu fazia curadoria dos trechos dos filmes que iam passar. Olha, eu já deu para entender um pouquinho desse trabalho da curadoria, já estou super curioso, mas eu quero que a Camila responda também. Como é que você chegou nessa área? Então, isso é até interessante, assim, porque na faculdade, de alguma forma, a produção, ela sempre me rondou, assim, apesar de que eu tive experiências em outras áreas. Mas meu primeiro contato com a curadoria foi no Festival Lumiar, que era um festival da UNA, universitário. Eles abriam uma vaga para assistente de curadoria, para alunos. E eu fui selecionada e fiz essa assistência de curadoria. Então, foi o primeiro contato que eu tive de entendimento do que era esse processo curatorial. Lembro que eu fiquei muito encantada, mas eu tinha um pouco essa questão, assim, dentro, né, da cinefilia, do conhecimento teórico, assim, que eu sentia que eu precisava explorar um pouco mais, assim. Mas foi uma experiência primeira, assim, muito, muito rica, muito interessante, e que me despertou essa vontade, esse interesse de, inclusive, entender melhor sobre festivais, né, sobre mostras. Acaba que na faculdade a gente fica muito ligado também à realização de filmes, né? Então eu comecei a ampliar, assim, meu conhecimento. E aí, tive uma atuação mais profissional e mais inteira aqui no Cine Teatro, quando eu comecei a trabalhar como produtora e assistente de curadoria do Rafael Scarini, em 2016. E eu tive esse entendimento de como que a curadoria, e por isso também, né, eu acabo assinando como assistente de curadoria, ela tá relacionada com esse processo também de programação e produção. Então, ainda como produtora desse evento, né, eu preciso de um entendimento, de um envolvimento dessa curadoria para eu entender como que isso vai se formar, para eu conseguir opinar, para eu conseguir estruturar isso, para a gente conseguir pensar isso junto ao público também, a uma ordem, né, a um horário. Então, qual filme faz sentido né, em tal horário? E então eu construí, assim, mais profissionalmente isso aqui no Cine Teatro. E acaba que isso foi reverberando também na minha atuação como produtora. Então, apesar de não ser curadora hoje, eu trabalho bem próximo à curadoria. Muito bem. O papo vai ser bom, Agora, não vou deixar essa pergunta para o final, tá? Eu já quero fazer agora, tá? Não vou fazer tipo um clickbait, né? Vamos falar o que é, no final das contas, o trabalho de um curador. O que o curador faz no final das contas? Qual que é esse trabalho da curadoria? Sofre, o curador sofre, porque, não, tô brincando. Mas é porque o processo de curadoria, ele em geral tá atrelado com uma série de outras coisas, inclusive o trabalho de produção, porque no mundo ideal, você conseguiria fazer curadorias, você conseguiria realizar curadorias das mais diversas, com infinidades, com uma infinitude de possibilidades, né? Mas assim, imagina que você vai fazer a curadoria, porque o que é o processo de curadoria atualmente, né? Enfim, não vou fazer um traçado histórico para além disso não, mas como você falou, né? No conceito etimológico que está na origem, tem a ver com um certo cuidado. Um certo cuidado que, a partir da constituição da museologia, isso tem a ver com um cuidado com as obras, com o público, com as conexões que a gente faz, com o cuidado de transmitir determinadas informações, enfim, tem a ver com um certo cuidado em manejar a cultura. Então, acho que isso é um pouco mais próximo dessa ideia de curadoria, assim, só para deixar essa parte clara. Dentro do cinema, isso tem muito a ver com as possibilidades práticas. Em todas as áreas tem, de modos específicos, né? Mas isso tem muito a ver no cinema com as possibilidades práticas de onde que a gente vai exibir um filme, quais são os filmes possíveis da gente exibir. Afinal de contas, a gente não pode simplesmente pegar qualquer filme e colocar na tela, né? Então, o processo de curadoria, ele tem a ver com você idealizar um determinado conjunto, tentar trazer um determinado conjunto que você quer cuidar, que você quer passar para o público, através de uma determinada costura de ideias, e entender quais são as possibilidades reais de fazer esse projeto,
né, de fazer essa curadoria, de fazer com que essa conexão ela possa de fato acontecer. Porque imagina, eu posso imaginar aqui uma curadoria com uns 10 filmes que eu sei que a gente não teria direitos de exibir uns 8. E que seria ideal se a gente pudesse exibir. Porque se a gente for fazer algumas de, sei lá, ordem importância histórica, por exemplo, não tem como deixar de fora alguns filmes. Então, na hora de fazer a curadoria, é preciso levar esse tipo de coisa em consideração. Então, acho que muito do processo de curadoria também tem a ver com isso. Muito bem. Agora, vocês acham que é uma curiosidade minha aqui, esse trabalho da curadoria, de alguma forma, ele se aproxima ou não com o trabalho de um crítico? Tem algo nesse sentido? Não sei. O que você acha? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que depende de qual que é a visão crítica. Uhum. Eu acho que... Vou falar assim, uma coisa que eu falei esses dias quando eu estava apresentando um trabalho. Eu não sou crítico, eu sou teórico. São duas coisas muito diferentes. Porque o olhar, embora todo olhar que a gente lance para alguma coisa, ele venha de uma perspectiva, né? Lançar um olhar sobre alguma coisa é imprimir uma perspectiva. Então, é claro que tem uma visão crítica e uma visão pessoal que é indissociável da escolha dos filmes. E, enfim, isso é algo que não tem como se desviar disso. Eu acho que o trabalho de curador e o trabalho do teórico, eles são mais próximos no sentido de as conexões não são feitas a partir de determinados juízos de valor. O meu objetivo como curadoria não é necessariamente trazer nem filmes que eu gosto. Mas às vezes essa filmes... Desculpa te interromper, essa era uma outra curiosidade também. Não. Essa questão do gosto pessoal, né? Quando a gente estava conversando sobre as perguntas, surgiu essa, né? Do gosto pessoal, como é que fica? Entra, não é? Tem vezes que entra, claro, né? A possibilidade da gente exibir filme no cinema, pra gente, tem hora que é isso. A gente quer fazer a curadoria e falar assim, não, eu quero colocar isso porque eu quero que tenha esse filme no cinema. E não é uma coisa só egocêntrica. Eu acho que isso tem a ver com... A gente que gosta de filme, a gente tem muito prazer em ver outras pessoas assistindo a filmes. Exato. Então, uma coisa que a gente sempre faz, acho que a Camila pode falar melhor depois da dinâmica da exibição aqui no Segunda no Cine, mas a gente sempre pergunta, quem tá vendo esse filme pela primeira vez? E aí a gente chega com aquele filme que a gente quer muito mostrar pra todo mundo, fala assim, eu quero que todo mundo assista esse filme do Líbano, que pouca gente viu. Aí você chega e pergunta assim, quem tá vendo pela primeira vez? E aí mais da metade da sala levanta a mão, aí você fala assim, tá. É isso. Aí a gente senta lá no fundinho e vai vendo as reações. E é uma coisa maravilhosa, assim, porque é uma das coisas mais bonitas do nosso trabalho, que dá acho que motiva ainda mais, né? Dá a gasolina necessária, assim, para o combustível necessário pra gente continuar. Acho que é ver essas reações do público e ver como é que o público interage com esses filmes. Sim. Mas tem vezes que não, tem vezes que os filmes são escolhidos pela importância histórica ou pelo modo como eles conseguem articular determinados comentários interessantes com outros filmes, com outros diretores, né? Acho que o último que a gente passou aqui, que nenhum de nós dois é muito fã do filme em si, foi o Laranja Mecânica. Sim. Ninguém quer ficar reassistindo Laranja Mecânica. Pela Muito brasileiro. polêmica. Filmaço. Uma obra de arte, mas não é um filme que você vai assistir e falar assim, que legal. delícia. Vamos ver o Laranja Mecânica e comer uma maçã. Já teve... Desculpa, pode falar. Não, eu ia só complementar, porque eu acho que, enfim, amarrando um pouco da sua pergunta e do que o Rodrigo falou, eu acho que tem também uma ideia de uma perspectiva dessa visão, né? De como o filme impacta, porque a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o impacto do filme. E eu enxergo muito esse processo de curadoria, mas nessa entrega para o outro, assim. Então, por isso que é independente de eu gostar ou não, desse conjunto que eu tô entendendo, que eu quero entregar e ver essa reação pro outro. E eu penso que o crítico, ele tem mais esse impacto para ele, assim, né? Não só para ele como pessoa, mas a direção da vivência é um pouco diferente. Então, eu acho uma pergunta bem... Eu vou ficar pensando sobre ela, na verdade. Porque é isso também, né? Eu acho que existe um entendimento muito pessoal e muito do nicho também do que é esse espaço crítico. Recentemente, eu estava conversando num evento que eu trabalho
de festival sobre esse espaço dos críticos, né? Então tem as sessões comentadas dos filmes. E a gente estava discutindo o quanto vale colocar um crítico, ou o quanto vale colocar um mediador, ou quanto vale colocar um provocador. Então eu acho que essa resposta é difícil também, porque tem esse lugar, né, do crítico de cinema ainda no entendimento, em uma mutação, de uma nova geração também de críticos que está chegando com novas propostas, sabe? Então, eu acho uma resposta difícil. Mas concordo com o que o outro Rodrigo assunto, falou. inclusive. Outro dia. Muito bem. Agora, eu queria saber de vocês, passando por essa parte da formação de público, né? Que eu acho que a curadoria tem seu ponto ali, né? Nessa formação de público. E eu queria entender exatamente isso. Por que, né, que vocês acham que a curadoria ela é importantíssima para essa formação de público no audiovisual, né? Eu já pergunto o porquê, porque eu imagino que seja importante. Não vou nem perguntar se é ou não, né? Eu queria saber, de fato, o porquê que vocês acham. Nesse sentido da curadoria, tanto nessa questão, né, da escolha, da junção e tudo mais, essa pesquisa, e também até a parte dessa programação da curadoria que você falou, né? De escolher horário, de escolher, né, como é que funciona, de montar isso, né? Que eu acho que é importante também. Por que vocês acham que há essa importância? Então, eu vou até deixar o Rodrigo falar na parte do curador em si, mas eu pela vivência, inclusive, que a gente teve aqui no Cine Teatro, eu acho que tem um fato para mim que é o de que você está fazendo algo que você quer que seja visto. A partir desse ponto inicial, assim, de você escolher um conjunto de filmes, fazer uma curadoria para que isso alcance, isso já é um processo que não tem como excluir quem são essas pessoas que estão vendo. Eu acho que talvez tenha algumas variáveis, assim, né? O cinema e as artes em si têm as questões de públicos nichados, assim, então, do quanto que você quer alcançar determinado público, do quanto que você quer transformar também, às vezes, o público de um espaço, que foi muito o que a gente construiu aqui, né, no Cine Teatro. Então, o evento de cinema, ele veio junto com a reinauguração, trazer um novo público para casa, então isso precisou ser pensado. A localização do espaço precisa ser pensado, então, assim, já existe um público que frequenta aqui. Então, eu penso que é um movimento de vai e vem, assim, o que eu quero oferecer para determinado público, mas que público é esse também que está nesse espaço que eu preciso pensar para oferecer essas coisas. E eu, né, entendo que a curadoria é justamente esse instrumento que vai conseguir viabilizar isso, assim. A partir do momento que você está fazendo algo que você quer que seja visto, que você precisa que tenha público para acontecer, né? Então, como eu falei, eu acho que o Rodrigo pode contribuir mais no aspecto teórico, assim, conceitual, mas uma coisa que a gente pensa muito nessa construção de viabilização de produção dentro do público e curadoria é esse entendimento do que a gente quer mostrar, de como que a gente vai alcançar esse público, do que a gente quer construir. Aqui em Belo Horizonte a gente tem espaços variados também, então o que cada espaço vai ter como característica, como objetivo. Então não tem como pensar uma coisa sem a outra, né? Eu acho que também tem a ver com... Acho que tem dois pontos principais. Tem um deles que tem a ver diretamente com curadoria e tem outro que tem a ver com a arte e a cultura em si. Porque, vou começar por esse, então. Eu acho que a arte e a cultura em si tem... O Scarini fala isso, né? Tem a ver com um processo civilizatório. Sim. Tem a ver com reunir um determinado corpo de arte, um determinado corpo de expressões de outras pessoas que dizem do outro. E isso é muito importante porque isso valoriza a própria existência de um outro. Então, essa reunião que as pessoas fazem em torno de determinados filmes, de realidades que elas não conhecem, ou da própria abertura que esses filmes possibilitam de discutir temas que às vezes nem são temas que muito importantes pessoalmente para cada um, mas que abrem a discussão sobre a vida em sociedade, sobre temas que são importantes, sobre, enfim, a pluralidade de visões possíveis e de existências possíveis.
eu acho que nesse sentido já existe uma importância e uma dinâmica de valorização da arte que é importante de manter em si, né? E aí eu acho que isso até... A curadoria acentua isso, especialmente determinadas curadorias, como, por exemplo, curadorias que vão falar de pluralidade, que vão falar sobre visões ainda não vistas, né? Que vão buscar, de alguma forma, trazer para o foco, trazer para o debate coisas que às vezes não estavam sendo discutidas, sei lá, cinema feminino, cinema negro, cinema árabe, cinemas que acabam ficando meio à margem na tradição do pensamento cinematográfico, por exemplo. Então, eu acho que aí a curadoria ela tem um papel de resgatar e de colocar em pauta, de colocar em foco determinados temas, determinadas conexões e determinadas discussões através da própria potencialidade estética dos filmes, ou seja, através de um gancho sensível para que a gente consiga capturar o público pelo que o filme tem de mais importante, que é o seu aspecto artístico, que é o seu aspecto sensível, que é a sua forma e conteúdo juntos para manejar algo dos nossos sentimentos. Isso é um. Mas tem um outro, que é a diferença entre os cinemas que tem curadoria, que tem um processo de curadoria, do sistema multiplex, que é o sistema comercial, que é o mais comum e mais popular hoje em dia para exibição de cinema. Acho que isso é a principal diferença, né? Sim. E aí entra a questão da curadoria como um diferencial e um plus e um modo de atrair o público também. Porque exibição por exibição, meio que tem em vários lugares, e em outros lugares você ainda vai ter um potencial do filme que é o filme inédito, né? Porque assim, eu costumo brincar muito que filme inédito, na verdade, é um filme que você não viu. Não importa se o filme é da década de 70, 60, 40, 20, é capaz de você gostar mais de um filme que você não viu e achar mais novidade de um filme que você não viu na década de 90, da década de 40, do que de um filme de 2018, 2019, 2025, entendeu? Você vai no cinema assistir em 2025, tenho certeza, você vê o Inquilino, do Hitchcock, tem coisas mais interessantes, tem coisas inéditas ali. Pra quem não é acostumado a assistir filme clássico, vai ter coisa muito mais interessante ali do que de um filme recente. Mas aí, dentro do processo de curadoria, ou seja, dentro desses espaços que oferecem curadoria, você tem a curadoria como esse elemento a mais de chamariz, né? De chamar o público para poder dialogar, de chamar o público para se interessar por determinado assunto, ou se interessar por determinado diretor, se interessar por aquilo que, seja lá o que for, que faça a conexão entre aquelas obras. E isso, em geral, é um chamariz muito interessante, né? Por exemplo, sei lá, vou fazer uma mostra de cinema japonês. Quem curte anime, quem curte a cultura asiática, quem curte uma parte do cinema que se inspira na cultura asiática, vai junto e só embarca. E aí vira esse novo modo de chamar a atenção dos espectadores para um determinado conjunto de obras que estão ali unidos com um propósito final. Muito bem. Olha, vocês dois tocaram em pontos muito interessantes e que eu queria voltar, a questão do espaço e tudo mais. Como a gente já está aqui com o Rodrigo, vou puxar um gancho seu e depois a gente volta para o espaço, que eu queria falar sobre. Você falou, né, dessa curadoria, né, que tem esse processo civilizatório de identidade mesmo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre, né, como é que esse trabalho, né, da curadoria ela pode contribuir para construir mesmo, fortalecer uma memória coletiva, né, sobre a cidade, seus imaginários, né, seus territórios, enfim, isso que você puder falar um pouquinho para a gente. Acho que também se desdobra em 2 níveis a resposta. No primeiro nível tem a ver com como que um determinado espaço, porque você falou sobre a cidade, por exemplo. Como que um determinado espaço, um determinado público de um certo lugar vê um certo conjunto de filmes a partir da sua vivência. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo meio peculiar, mas que foi curioso de observar na mostra que a gente fez do Ozu, lá no Humberto Mauro. Estava falando de cineasta japonês agora há pouco. O Yasujiro Ozu é um dos cineastas, é considerado o mais japonês dos cineastas japoneses. É impressionante como que as pessoas, o público, falou... o que o público notou?
conexões entre a cultura japonesa e a cultura mineira. Olha só. Então, talvez, em São Paulo, essa mostra não teria tido o impacto que ela teve e a visão que ela teve do pessoal daqui. Então, tem a ver com um certo lugar e a possibilidade de um pensamento singular que é erigido a partir dessa constituição cultural local, que é a partir da constituição cultural individual, né, de um determinado lugar, de um determinado espaço. Então, acho que isso é uma das coisas. E a segunda, deixa eu pensar como é que eu posso responder. Desculpa, acho que eu bati no microfone. Deixa eu pensar como é que eu posso responder isso melhor. Mas tem a ver com uma determinada importância conceitual mesmo de trazer esses filmes. É um resgate histórico sempre, porque a gente costuma olhar para a história, e eu acho esse um jeito muito errado de olhar para a história, seja a história da arte, seja a história do cinema, a própria história com H maiúsculo, como coisas estanques, né? Como uma linha que você para e você tem os seus marcos e você tem... Só que isso não é bem verdade, né? As coisas, elas vêm e vão. Elas têm os seus fluxos, elas têm seus processos de troca, de transformação. Então, eu acho que, em alguma medida, é sempre um resgate histórico e é importante rever determinados filmes sobre novos contextos. Não para você olhar e falar, olha lá, ou dizer, ou simplesmente classificar como anacronismo determinadas coisas, mas entender quais são as possibilidades que esses filmes têm, quais são os valores estéticos que eles têm, como que eles dialogam com o que tem hoje, o que a gente tem de diferente, o que a gente evoluiu, o que a gente ainda é igual, o que a gente retrocedeu como processo artístico, o que a gente retrocedeu como sociedade. Então, filmes são tanto um retrato do seu tempo, quanto um meio específico muito poderoso para a gente discutir o nosso próprio presente, né? A partir de visões do passado, a partir de um contato, especialmente o live action, né? Esse contato que o cinema tem com a realidade. Acho que isso também é um diferencial do cinema em si, porque o cinema é essa arte que, acho que na fala que a Camila trouxe do interesse dela no cinema, né, que é uma arte que mistura várias artes, né, é uma arte que você tem teatro, você tem música, e nenhuma coisa é menor do que a outra. Aliás, tudo tem que funcionar perfeitamente bem, senão o filme não funciona. Sim. Eu acho que nessa união de arte, nesse conglomerado de arte, você tem uma série de mini expressões possíveis de serem olhadas e que elas ressoam tanto do seu tempo quanto do nosso próprio tempo. E são sempre interessantes, assim, da gente olhar. Então, acho que tem uma importância nisso, sabe? De ser esse resgate mesmo, de trazer coisas de volta. Muito bem. Olha, eu acho que, gente, a gente vai ter que ter um segundo episódio, né? Uma segunda parte, isso não é possível. Ou então a gente faz, igual aqueles podcasts tem 5 horas de duração, a gente pode ir. Porque é muita coisa, né? É muito assunto, é muita coisa interessante, principalmente um episódio só pra gente falar sobre essas semelhanças do japonês com o mineiro. Eu adorei isso, tá? Vou deixar pros bastidores. Mas, Camila, você falou do espaço, né? Dessa importância, que isso influencia. A gente sempre fala do Cine Brasil em algum momento, né? E eu queria saber como é que esse espaço, né, do Cine Brasil mesmo, ele influencia, né? Ele influenciou nessa experiência mesmo cinematográfica, na relação do público com os filmes exibidos. O que você acha que teve, assim? Assim, eu tenho uma memória muito viva da primeira reunião que eu fiz com o Rafael Scarini, aqui no Cine Teatro. Já teve uma primeira mostra, né, que foi produzida pela Mariana Moll, junto com o Scarini. E aí, em 2017, eu entrei como produtora. E eu lembro da gente falando muito da importância de entender a história desse espaço, né, pro que estava sendo oferecido como proposta de um programa de cinema aqui no Cine Teatro. Porque é isso, assim, não só pelo fato do Cine Teatro ter sido um cinema. Então, existe toda uma memória, né? Uma memória popular, existe toda uma expectativa
desse público. Inclusive, a gente, nas primeiras mostras, a gente teve, né, essa vivência de pessoas que voltaram para verem filmes e falavam, eu vim aqui com meu pai quando eu era criança e tal. Então, assim, tem essa memória muito viva do espaço, mas também de entender que a gente está tratando de um cinema de rua, de um cinema não comercial, de um espaço também que ele ainda não é uma sala de cinema, é um espaço que a gente monta. Um espaço que a gente monta, então também é uma estrutura de uma vivência, né? De tela, de som, de cadeira, de projeção específica desse espaço. Então, eu lembro muito de que isso foi um ponto inicial, assim, para a gente tratar sobre o cinema na casa. O histórico e a localização. E essa ideia de atrair esse público que transita aqui. Então, a gente está no centro de Belo Horizonte, literalmente, assim, a parte central. Então, como que o que a gente vai tratar? A gente vai tratar desse público que está aqui, que trabalha aqui? A gente vai chamar um público de fora? Como que a gente vai tratar isso? Isso foi muito observado. Né? Porque isso impacta muito na formação do público, mas também nessa ideia de curadoria do que a gente vai trazer. Então, a gente sempre teve muito esse cuidado de trazer filmes ditos populares, né? Que já são conhecidos, que têm esse acesso, que tem uma linguagem de acesso ali maior, mas também misturar com novas perspectivas, novas linguagens, para a gente também formar esse público dentro de uma ideia né, da cinefilia cinematográfica. Então, com certeza, né, respondendo mais objetivamente, o espaço até hoje, ele impacta muito na forma do projeto, no que a gente pensa para o projeto, o que a gente quer para o projeto, principalmente por ser uma ideia de exibição com sessão comentada, que é uma outra experiência, né? O objetivo aqui do Cine Brasil foi trazer não só um espaço de exibição, mas um espaço de ampliação dessa vivência do cinema. Com as sessões comentadas, com uma intervenção ali que a gente faz, às vezes, numa sessão de abertura com música. A gente já fez com mágico. Então, assim, de uma vivência. Eu lembro muito da gente defender essa ideia da experiência do cinema na tela, né? Da sala de cinema. E isso tudo é potencializado e é justificado e é possível porque a gente tem essa defesa de um histórico desse espaço muito potente, né? Para a cidade. Nossa, eu lembro você comentando, né? De outras atrações, enfim. Eu acho, não sei se os dois estavam aqui, você estava... 2018, talvez, não sei, que foi exibido aqui, me corrijam se eu estiver errado, em 2001, Odisseia no Espaço, com a orquestra tocando. Foi, ao orquestra vivo. coral. Isso foi incrível também, né? E potencializa ainda mais nessa experiência, de fato. Gente, eu vou dar uma breve pausa pra gente molhar as palavras, dar uma respirada. Você que tá ouvindo a gente, dá aquela esticada, aquela alongada, alguns segundinhos só, e a gente já volta. Gente, voltando agora, queria comentar um pouco sobre o cinema em Belo Horizonte, antes da gente entrar para a parte dos bastidores, que eu adoro. Mas eu queria só que vocês comentassem como é que vocês avaliam, né, o cenário atual, né, da produção cinematográfica em Belo Horizonte e região metropolitana também, né, que está acontecendo muita coisa. Como é que vocês enxergam isso? Começa? Nossa, é uma pergunta... Assim, primeiro a gente tem que pensar em setores, eu acho, assim. Porque existe o setor da produção mesmo, e existe o setor da exibição. Sim. Eu acho que os dois se transformam muito anualmente, assim. Mas, num geral, assim, pra gente não se delongar demais, eu penso que é um mercado que está sempre em evolução, que está crescendo. Ele fica a depender muito, principalmente de leis públicas, né? Então, a gente viveu agora um momento muito bom e muito positivo de muitas coisas sendo realizadas, mas isso sempre fica a depender de muitas questões. Mas eu acho que é um mercado aqui em Belo Horizonte que está amadurecendo, que está crescendo, que está ganhando uma forma também, assim, porque a gente... eu comecei a trabalhar
2016, né? Quase 10 anos atrás. E eu lembro que a primeira pergunta que as pessoas me faziam é: então você vai para o Rio, você vai para São Paulo? Uhum. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na Filme de Plástico, é uma produtora hoje, né? Na época já tinha nome, mas hoje de grande importância, assim, para produção independente, local. E eu lembro que eu percebi essa crescente, assim, do mercado, que tinha curso de cinema acontecendo, os cursos estavam ampliando, os cursos de formação, essa visibilidade para o mercado, esse entendimento do mercado como um lugar de investimento também, de formação, de possibilidade de trabalho. Então, o que eu tenho acompanhado é um crescimento, assim, inclusive de vivência de público, né, de entendimento dessa volta de cinema de rua, de programações. Mas é uma pergunta difícil, assim, porque eu acho que tem essas ondas. A pandemia, ela trouxe uma mudança muito sintomática, principalmente para a parte de eventos, né? A gente ficou aí praticamente 2, quase 3 anos sem conseguir executar os eventos por inteiro. E como a volta de muitas mudanças, então a pandemia trouxe um acesso a redes sociais, um acesso a streamings, a tudo que foi uma mudança, assim, uma virada de página mesmo, né? Sobre tanto a produção também audiovisual e do cinema, mas desse setor de mostras e festivais. Então, eu sinto um crescimento, eu sinto um investimento maior, mas em ondas. Assim. Sim, você destacou que tem, né, esses desafios mesmo. Eu queria saber se você consegue destacar alguns obstáculos enfrentados, né, por esses realizadores, essas produtoras locais, para não só produzir, mas também até na distribuição dos filmes. Né? Imagino que. Então, isso dá um outro podcast, né? Com certeza. Eu tô falando. Distribuição. É um outro podcast, assim, porque é talvez o setor mais falho que a gente tem, assim, principalmente do cinema independente. Se você pensar que, principalmente na produção de curtas e médias metragens, assim, que tem menos mercado, que tem menos possibilidades, a gente está, inclusive, mudando um pouco essa perspectiva, mas os filmes nacionais, eles são muito levados para a carreira de festivais. Então, a gente produz um filme, ele primeiro faz uma carreira em festival para depois ser lançado. Isso está começando a mudar um pouco também, numa perspectiva dos streamings, de lançamentos em salas, mas assim, muito ainda, acho que embrionário, dentro de um lugar de mercado, eu acho. Enfim, não tenho tanto lugar de fala, assim, de atuação. Mas eu sinto que a distribuição, ela é um lugar de um desafio à parte, assim. E, de novo, acho que daria um podcast, assim. Mas a produção também, ela é uma parte muito desafiadora por depender ainda de leis de incentivo, por depender de uma formalização desse mercado, né? A gente ainda trabalha com uma atuação de mercado muito informal, que está se construindo ainda em contratações, em direitos, em várias coisas, assim. Então, é um sistema muito complexo, que eu acho que está se reinventando, que está se fortalecendo, que está entendendo novas possibilidades. A gente tem ainda uma atuação que é cinema versus audiovisual, né? Então, a publicidade, ela também tem um lugar que influencia muito essa produção cinematográfica, de escala de trabalho, de remuneração, de tudo, assim. Então, é bem complexo. É um assunto, assim, que dá pra gente destrinchar muito. Mas eu acho que os desafios são múltiplos, assim, porque isso, é uma cadeia que depende de fornecedores, de mercado interno, né? Então, por exemplo, eu produzo filmes também. É um desafio a gente conseguir fornecedores de alimentação, por exemplo, que entendem a característica de um projeto, que eu preciso emitir uma nota fiscal tal, que eu preciso de um prazo tal, sabe? Então, é toda uma cadeia que eu acho que vem desse lugar de Belo Horizonte, está ainda se construindo como um lugar de uma indústria, né? Dentro da cultura como um todo, né? De leis, de tudo, assim. Sim. É importante, eu acho sempre a gente destacar isso, né? Porque
às vezes as pessoas que vêm de fora, né, leigas nesse sentido de que não estão dentro ali, né, elas não sabem disso e também não tem por que saber, Não né? Mas aí dá margem, né, para comentários, essas fake news que surgem por aí sobre várias coisas, né? E a gente sente isso. Eu, mais no teatro, né? Que ainda a gente rala muito, né? Para levantar um espetáculo e deixar ele numa temporada. E o cinema também, que envolve outras milhares de coisas. Então, mas é importante. É por isso que a gente gosta de trazer até um pouco desses bastidores. Pra gente entender e esclarecer um pouco mais. Sim. Né? Agora, passando por uma pergunta um pouco mais da parte estética, conceitual. Vocês percebem que há uma identidade nos filmes feitos aqui em Belo Horizonte? Quer responder? Pode falar. Então, não, eu acho que tem várias identidades possíveis de serem encontradas aqui. Acho que tem coisas que são gerais e coisas que a gente consegue traçar meio que por uma produção mineira de modo geral, que é indissociável do próprio estado, né, das nossas próprias constituições de gravação. Também é um tema que daria um podcast inteiro, né? Do que é que a gente tem de regional, do que é que a gente tem de influência externa, porque... Que a gente já viu que tem coisa que chega até lá no Japão, né? Olha só, que coisa curiosa. O cinema, quando o cinema surge, ele é tido muito como uma linguagem da arte universal. Porque ali não existia, no início, o filme era cinema silencioso, né? Então não tinha som, eram só imagens de pessoas vivendo. Pessoas sendo pessoas, habitando lugares, trocando interações. E isso as pessoas percebiam que tinham algo de universal no modo de se contar essas histórias. Então você tem um lado que é universal, você tem um lado que é profundamente regional. E, em geral, quando você tem uma coisa que é absolutamente regional, ela é extremamente próxima de se encontrar algo essencial da humanidade. Então, se você pega, por exemplo, sei lá, um conto do Dublinenses, do James Joyce, que é um negócio mega específico, restrito de lá. Qualquer pessoa do mundo vai ler e vai se identificar com uma série de coisas que tem ali. Pra eu não ir pro Joyce, vamos pegar Guimarães Rosa, vamos vir pra cá, vamos vir pro nosso, entendeu? Cordesburgo. Grande Sertão Veredas é uma obra lida no mundo todo. Porque ela tem um dado universal, ela tem uma possibilidade de contato com algo da essencialidade humana que, enfim, igual eu disse, é uma coisa mais complexa assim, da gente estudar, mas que tem a ver com esse dado íntimo e ao mesmo tempo coletivo, sabe? Algo que é mais humano mesmo. Então, eu acho que tem uma certa identidade, mas eu acho que varia muito. O cinema varia muito. O cinema, especialmente hoje em dia, ele tem um certo... Acho que nem só hoje em dia, não. Eu vou mudar essa parte da resposta. Porque, desde sempre, o cinema sempre foi uma arte de múltiplas possibilidades. E de múltiplas entradas. Então, você tem como abordar o cinema e a produção cinematográfica por um determinado modo, por um determinado manejo, por um determinado conjunto de influências, e por outros que, às vezes, não tem nem nada a ver com esses, sabe? Então, o que é mais complicado, eu acho, e que aí eu acho que é interessante de se pensar em tudo aquilo que a Camila estava falando antes, existem possibilidades de criação. Essas possibilidades, elas são dadas por cenários, vamos supor aqui, para a gente fechar no nosso. O grande mecenas da produção cinematográfica brasileira, da produção artística brasileira, é o governo, né? É o Estado. Isso cria um certo conjunto de implicações no que é produzido. Porque dentro da indústria hollywoodiana, você tem um conjunto de investimentos que são, na sua maior parte, dado a partir de iniciativas privadas, dado a partir de empresas que estão ali há muito tempo. Então, os interesses costumam ser diferentes e deslocados. Então, você tem uma certa coincidência, tem uma certa consonância temática. Às vezes, muitos dos filmes que são selecionados em editais, por exemplo, eles precisam de ter uma certa relevância social. Sim. Né? Então, você tem uma certa consonância, uma certa coincidência de determinados tropos que vão
vão atravessar a produção de filme em filme. Mas acho que isso varia muito. Acho que tem 1000 minas possíveis. Tem a Minas de Contagem, tem a Minas do Centro. Se a gente tivesse grandes produtoras, a gente não tem, assim, mas grandes produtoras em lugares diferentes daqui, eu tenho certeza que você pode saber que assim, o cinema do Barreiro ia ser diferente do cinema de Contagem, que ia ser diferente do cinema do Jequitinhonha, que ia ser diferente do cinema do Baixo Centro. Sim. Assim, são vivências muito diferentes, né? E eu acho que tem uma coisa, assim, quando a gente fala em cinema, que é diferente de um interesse sobre a narrativa. Por exemplo, né, a gente tem, hoje eu vejo mais filmes com esse interesse de falar sobre BH, de falar sobre Contagem, de falar sobre Minas. Mas isso, dentro da linguagem cinematográfica, é muito diferente de estilo cinematográfico, de linguagem cinematográfica. Então, você pode fazer um filme extremamente clássico em linguagem que fala sobre Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que já fica complexo por aí, né? Eu não vejo... A gente tem o que a gente fala de um estilo de cinema independente, que eu acredito que ele existe, assim, né, em certo ponto, e isso vem muito de questões de acesso também, né, equipamento, equipe, enfim. Mas talvez o que eu tenha visto é uma movimentação maior de se falar sobre as vivências, assim, de falar sobre Contagem, de falar sobre Belo Horizonte, de falar sobre essa parte cultural mais latente. Mas de estilo eu acho difícil, assim, a gente dizer, porque é isso, né, é muito complexo essa linguagem cinematográfica. O que é clássico tá ali desde o Griffith, sabe? Tipo assim, é cinema norte-americano da década de 20. A gente não evoluiu muito, não. E nem precisa. Tem uns dados ali. Tem coisa que pode deixar. Muito bem. Gente, agora vamos passar, já se encaminhando para o final, né? 1 hora a conversa tem que acabar, infelizmente. Né? Não queria, mas... indo para a parte final, que é dos bastidores, tá? O Rodrigo ele já começou a explicar um pouco lá atrás, mas voltando para a curadoria agora, eu queria saber como que, em primeiro lugar, como que vocês fazem, como funciona esse processo da curadoria, né? Como é escolhido, como que funciona, ou antes mesmo, né, da escolha, como é que é esse processo, como é que funciona? Então, não existe uma resposta única para isso, porque o processo varia muito, né? E ele não só varia por motivos individuais, mas também pelo que a gente vê do público. E também pelas possibilidades de produção. Mas vamos lá. Acho que, assim, falando do meu pessoal, e aí tentando amarrar também tudo que vocês trouxeram, o processo de curadoria, ele tá muito associado com o lugar onde a gente vai exibir e o que a gente quer exibir. Então, aqui no caso do Cine Teatro, por exemplo, igual a Camila falou, tem uma certa tradição do próprio lugar de acolher filmes que eram filmes populares, filmes que estavam ali, aqui, inaugurado em 1932, com Deliciosa, enfim, vai trazer filmes hollywoodianos numa época que não tinha nem televisão. Então, imagina, as pessoas tinham acesso ao audiovisual, era aqui, nesse espaço, sabe? Cinema... Eu costumo falar, né, para as pessoas que vêm visitar aqui, que era o must, né? As pessoas vinham assistir filas quilométricas. Filas quilométricas. Mas imagina, gente, assim, tem que parar um tempinho, fechar o olho e falar, imagine um mundo sem televisão, sem outdoor, sem celular. Onde que a gente via esse fluxo de imagens que hoje está espalhado no seu relógio que você deixou aqui do lado, né? Assim, onde que estão essas coisas? Antigamente estava aqui, concentrado nesse lugar. Então, essa coisa meio ritualística, por isso que é importante a gente tentar retomar, porque ainda tem uma força. Isso resguarda uma força. Essa é a nossa aposta. Sim. Mas, para além disso como um espaço geral, aqui no Cine Teatro em específico, tem essa tradição. Então, acho que o último filme a passar foi do Stallone, né? Então, assim, você quer uma coisa mais pop do que o especialista. O especialista Stallone, Sharon Stone, entendeu? Assim, é uma coisa... É preciso levar em consideração isso. E aí eu lembro que o Cicarine fazia isso e ninguém me passou uma obrigação na hora de fazer a curadoria. Mas, como eu já via que o Cicarine fazia isso,
e eu sempre admirei muito isso dentro desse espaço, de tentar trazer esses filmes que tanto são importantes para a história do cinema, quanto eles são importantes para a cultura popular, quanto eles são importantes como ícones mesmo. E inclusive, olha só para você ver. Eu acabei de falar de filme que é importante para a história do cinema, filme que é importante para a cultura popular, filmes que se marcam como ícones. Isso é um fechamento de curadoria. Isso já vai delimitando quais são os filmes que a gente vai passar dentro desse espaço. Então, a partir dessa perspectiva, que a gente começou, pelo menos, o Projeto Segunda no Cine, Sim. já sabendo que isso é algo que precisaria mudar de curadoria em algum momento. Porque você não tem tantos filmes que são icônicos, né? A gente falou do Kubrick. O Kubrick tem muito filme icônico, mas porque ele é um diretor meio à parte. Mas não tem tantos filmes que são icônicos, que se marcam como ícones, tipo ET, né? Esses filmes, eles são uma espécie de ponto de inflexão dentro do cinema, em que eles irradiam uma própria força, uma própria materialidade, uma própria ideia, uma própria imageria, pro que veio depois. Beleza, esses filmes todos passaram aqui. Mas não tem tantos filmes assim. Tem filmes que dialogam com isso. Então, será que dá pra gente puxar a curadoria nesse sentido? Então, acho que o que eu fui tentar fazer como processo de curadoria aqui, em essência, foi reunir a partir desse macro ideias que pudessem ser, digamos assim, é um processo curatorial que se divide em etapas. Você tem essa etapa maior, então você tem essa ideia geral de trazer filmes que são populares, etc. Tal, que eu já falei. E no Segunda no Cine, você tem uma ideia de ser temática, da mostra ser temática. Então, não é uma mostra temática anual, mas é uma mostra temática mensal. Então, ao longo dos meses que o Segunda no Cine está em exibição, para além desse primeiro escopo curatorial, nós temos um micro escopo curatorial que, em geral, é constituído a partir de temas. Então, vamos supor, tentar pegar algum, vai, me ajuda aí. Jornadas Extraordinárias. Jornadas Extraordinárias era um ciclo que era sobre filmes em que pessoas se locomovem de um espaço a outro e que dentro desse processo de locomoção existe uma transformação dos personagens, da história, do desenvolvimento deles e dos próprios temas narrativos que são ali colocados. Só de road movie daria vários filmes. Mas a ideia foi trazer filmes que pudessem explorar isso em outros lugares. Então você tinha road movie, sim, você tinha Thelma e Louise, você tinha Titanic, que é o de um espaço de um lugar até outro, né? Enfim, o navio naufragou, mas ele chega até um ponto. Até um certo ponto. Até um certo ponto ele foi, o Titanic foi. E tinha outro também, que ali era uma provocação, que era o filme do Scorsese, que é um filme chamado After Hours. Depois de Horas, que é basicamente um cara tentando voltar para casa. Ele vai para um canto de Nova York, como eu disse, né? Isso vale para tudo quanto é lugar. Se lá no Barreiro tem um tipo de filme, se lá em Contagem tem outro, em Nova York você tem Nova Yorks possíveis de se filmar. E aí é isso, é um cara que sai de um determinado espaço para ir para outro, ele tá tentando voltar para casa e tudo acontece que impede ele de voltar para casa. E essa tentativa também tem um desenvolvimento de personagem, também tem uma jornada extraordinária que está contida ali. Então é isso. Para definir a curadoria, em geral, são esses filmes que a gente acredita que tem, dentro desse escopo macro, uma importância icônica, conceitual, tanto para a história do cinema, que também são apostas nossas, às vezes, que vão entrar para a história do cinema, que não estão dados, né? E que eu acho que eles se costuram muito bem de ciclo em ciclo. Então, cada mês tem um ciclo com um novo escopo curatorial que transmite uma determinada ideia temática. Isso é o que a gente vem fazendo até aqui. Como vai ser? Traremos novidades e tal, e nós vamos adaptando. Nesse último ano, tinha uma outra ideia que era reunir filmes a partir não só de um eixo temático, mas de um eixo de produção. Produção em que sentido? No sentido de realização. Departamentos. Então, quais são os filmes que vão falar sobre tempo e que a força maior desses filmes é o roteiro. Então, A Chegada, Donnie Darko, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, todos esses filmes são reconhecidos por um roteiro interessante e por lidar com a questão temporal dentro da sua narrativa. Então você vai com micro processos de curadoria, assim, mas que vão fazendo sentido, especialmente quando você assiste, a vivência que você tem assistindo, ela dá a percepção maior.
do E curadoria. lembrando que no meio disso tudo, igual o Rodrigo falou, ainda tem o lidar com a viabilização. Com Então, certeza. assim, a gente cria uma estrutura ideal, a gente entra em contato com as distribuidoras, a gente vê o que está disponível, Uhum. o que não tá, o que é possível, É. o que tem tal formato, porque a depender do filme, a gente valoriza uma exibição em DCP, porque também é uma vivência visual. Uhum. Então, ainda dentro de todo esse ideal conceitual, né, tem É. também o que é possível realizar dentro da execução dessa curadoria. Lembrando que uma pergunta que você tinha feito foi sobre distribuição, e a Camila falou, né? Eu costumo brincar, acho que eu já falei isso em algum lugar, acho que foi no Boxing Brasil, que eu costumo brincar que a gente tem um problema genético no cinema brasileiro, que é o problema de distribuição. A gente não consegue. A gente não ter consegue acesso. ter acesso a uma parte do nosso cinema. E isso por que eu falo genético? Porque se você chegar para as pessoas e perguntar qual é o primeiro filme do mundo, as pessoas vão lembrar a Chegada do Trem à Estação, O Regador Regado, os filmes do Lumière. Qual que é o primeiro filme brasileiro? Aí as pessoas não lembram muito. E é claro que elas não vão lembrar, não dá para ver o filme se perdeu antes da gente conseguir ver, que é a Tomada da Baía de Guanabara, do Afonso Segredo. Estrutural, né? E isso acontece por causa das próprias condições materiais mesmo do filme, que ele se perdeu porque, né, o Rio de Janeiro, imagina o calor de lá, o filme tá vindo de Paris, são temperaturas diferentes e tal, mas isso se propagou. É importante lembrar que o cinema, diferente de uma série de outras artes, ele também é feito com uma certa... Em geral, para os cinemas... É porque... Tá, vamos lá. O tipo de filme mais popular do mundo é o filme hollywoodiano. Isso é resultado de uma indústria. Então é importante lembrar sempre que os modos de produção mais populares do cinema, eles estão atrelados a um processo industrial de criação. O que é muito diferente do processo artesanal, do processo do cinema independente. Né? Você tem uma teia de conexões diferentes, você tem uma gama de possibilidades muito diferentes, e isso acaba se reverberando na distribuição, né? Porque uma parte do processo, uma parte do financiamento que essas dessas grandes produtoras dão para o filme também é na distribuidora. O filme é produzido e distribuído pela Warner Bros. Sabe? E às vezes a gente tem mais contato com a Warner Bros. Do que com o pessoal que estava produzindo aqui no estado do lado. Sim. E é porque, né, você tem um investimento industrial, massivo. Antes da gente continuar para a próxima, eu ouvi que você citou, a Camila citou, a sigla DCP, né? Só para o pessoal que está assistindo também, o que é? Só para a gente entender, o que é esse tal de DCP? Eu não sei ao certo a sigla, você sabe? Sei. Digital Cinema Package. Cinema Package. Mas são formatos de exibição. Igual a gente tem H264, que é o formato digital. A gente tem o DCP, que é esse formato, uma qualidade maior, em camadas, né? De imagem, que é direcionado para exibição em cinema. Então, você tem uma vivência dessa imagem com mais qualidade e com mais acessos, assim, de cor, de definição, de tudo. Inclusive, isso é também uma decisão curatorial, né? Quando a gente começou os projetos de cinema aqui no Cine Teatro, a ideia era exibição em DCP. Só DCP. Puramente DCP. Pela experiência cinematográfica. Então, não é você colocar um DVD, um Blu-ray, e exibir um H264, que é um arquivo digital de computador. É você ter uma experiência de uma exibição em qualidade de cinema. E aí a gente tem possibilidade de filmes em 2K, 4K, né? Também tem isso. Remasterizados. 3D. Mas essa limitação também, né? De acessos em filme DCP e todo o processo que tem para a compra desses filmes, que é caro, que às vezes é em mídia física, isso também influencia a curadoria, né? A gente começou a se abrir mais, inclusive, nos nossos processos a filmes digital, que também tem boa qualidade, que não é que anula, assim, nenhum desses aspectos, até porque a gente tem aqui essa defesa da vivência junto ao comentário, junto à sessão comentada. Então, existem filmes que a gente não tem acesso em DCP, mas a gente ainda assim vale a exibição como digital pela vivência, né, e pela experiência. Totalmente. Mas só contextualizando, assim, esse arquivo de imagem, né? Mídia, de mídia, exato.
É isso, tá explicado. Tá explicado. Agora, gente, recentemente eu acompanhei pelas redes sociais uma amiga que estava fazendo parte, estava envolvida em um festival de cinema, né? E ela compartilhou. Você falou, né? O Rodrigo falou que é, fazer a curadoria não é só assistir filme e tudo mais, mas tem essa parte também, óbvio, né? Então, e ela compartilhou que ela, num final de semana, ela precisaria assistir pelo menos uns 40 filmes para fazer essa curadoria e tudo mais. E esse tipo de coisa é de fato uma curiosidade, né? A gente não chega pra gente. Eu queria saber, agora mais de bastidor mesmo, se vocês já passaram por algum tipo de perrengue nesse sentido, relacionado ou ao volume de obras, ou, né, igual o caso dessa amiga, ou prazos, por exemplo. Distribuição a gente já sabe que é, né? Aham. Enfim, ou qualquer outra coisa que vocês tenham achado desafiadora nesse sentido. Só fazer uma adendo antes de você falar, que eu acho que isso é uma curiosidade legal também. Existe uma diferença entre festival e mostra, Isso. né? Isso. Festival de cinema, a gente tem um fluxo de majoritariamente inscrições. Sim. Então, por exemplo, né, eu trabalho no Festival de Cinema Tiradentes. É um festival que trata cinema contemporâneo. Então, ele tem um recorte e a gente recebe inscrições. Então, é isso. São filmes interessados. Claro que ali no meio costuma ter também filmes convidados, mas majoritariamente são filmes inscritos, filmes interessados. A partir dessas inscrições, existe uma equipe de curadoria que assiste esses filmes e constrói uma ideia de curadoria. E são quantos filmes, mais ou menos? Só para entender, assim, tipo... Depende vocês do recebem? festival, assim. Pode ser de 300 a 1000. Uhum. Depende, assim. Da estrutura e da capacidade, né, do festival. Então, existe essa vivência de festivais com inscrição de filmes. Uhum. Então, provavelmente é disso que ela estava falando. E existe das mostras. As Uhum. mostras a gente trata normalmente de filmes que já existem Sim. e que a gente faz essa escolha, esse processo curatorial. Uhum. Então, Que já até às vezes já assistiu, já é conhecido que vem muito nesse de um sentido, né? conhecimento, de um histórico, de uma vivência. Claro que a gente, às vezes, tem acessos a distribuidores que mandam filmes pra gente Sim. conhecer. Uhum. Existe, sim, esse processo de pesquisa, mas é um fluxo diferente, diferente, assim, sim, né? claro. De vivência. É isso. Eu acho que eu ia falar sobre isso. Que a seleção dentro de festivais, ela acaba acontecendo de um modo loucura, né? diferente. Especialmente se você é júri também. Você Sim. vai ter que assistir muito filme. E, em geral, são filmes recentes, né? Então, são filmes inéditos. Não é nenhum filme que, sei lá, você pode, às vezes, quando você vai fazer uma curadoria, lembrar... Não é muito recomendado, senão sempre bom é você rever o filme para oxigenar as ideias. Porque você pode ter uma ideia errada de algum filme, né? Efeito Mandela, essas coisas. Mas... E você pode fazer uma curadoria de um filme que às vezes você lembra porque você viu há 2, 3, 4 anos atrás, né? Sim. E o festival, em geral, são filmes inéditos. São Então, pra filmes você fazer a curadoria, Ou você pouco precisa de ver... exibidos, né? Ou pouco Mesmo exibidos. que não inéditos. Você que tá em festival, você já teve que passar por essa maratona? Ou não? Não, Você a tá em vivência outro que eu lugar ali? tive foi do Lumiar, que foi minha primeira Aham. vivência, que foi exatamente esse processo. Era um festival latino-americano, universitário. E aí foi exatamente esse processo. A gente recebeu lá 300 filmes. Esses filmes são divididos. Existe um cuidado, né? Às vezes não, existe um cuidado nesses processos. Na maioria das vezes, por exemplo, o filme ser visto por duplas para ter mais de uma Sim. opinião, ou grupos, né, de curadores. Sim. E aí eu tive exatamente essa vivência. Era 5, 6 filmes todos os dias pra gente assistir, pra gente fazer uma primeira triagem, fazer uma reunião, discutir, votar, depois talvez rever esses filmes que a gente teve, porque, né, é uma vivência muito louca, assim. Às vezes você adora um filme, mas no contexto que você chega nessa primeira triagem, esse filme já não faz muito Não faz sentido. sentido. Então, rever. E aí eu tive essa vivência nesse processo de assistente de curadoria do Lumiar, que foi incrível e é muito intenso. Uhum. E pensar também que a maioria das vezes o trabalho do curador dentro de um festival não é só de escolha do filme, no sentido prático, mas é de criar esse conceito. Então também tem escrita de texto, Ah, sim. tem defesas, é. tem todo um trabalho em torno dessa escolha, né? Então não é só assistir o filme e escolher, você tem que Sim. produzir outros materiais. Durante o festival isso precisa ser alimentado, precisa ser Aham. defendido, né? Então é um trabalho muito extenso e muito complexo, assim mesmo.
Acho que a curadoria é, em alguma medida, a criação de um conceito ao redor de obras. Né? Então, a gente vai cercar um conjunto de obras a partir de um determinado conceito. Mas tem uma coisa que a Camila falou que eu acho que é interessante de trazer e que vocês tinham falado antes. Você tinha falado agora sobre... Não lembro o termo certo que você usou. Deixa eu tentar lembrar. Porque eu acho que isso é válido de trazer. Você te fala sobre crítica. Você tinha perguntado sobre crítica e a Camila falou agora, né? Tem filme que a gente adora e que não entra na curadoria. Que a gente falou do gosto pessoal, né? Tá vendo? Que tem algumas coisas que são muito diferentes, assim. É isso. Às vezes, num jogo teórico e num jogo conceitual, num jogo de curadoria, tem filmes que você vai gostar muito e que, pelo resto, pelo próprio contexto de produção, da mostra, do festival, o filme simplesmente não vai entrar. Por isso que não tem a ver com uma ideia crítica, um juízo especial que você vai atribuir de filme em filme, mas é mais uma valorização de um certo todo que está ligado a um determinado conceito. Bem. Agora, ainda nessa coisa de assistir filme, eu fiz essa mesma pergunta nesse sentido, né? Pro Léo Cunha, no podcast passado, sobre música. Vocês assistem muito filme? No sentido, vamos lá. Fora do campo profissional. Fora do campo profissional. Se vocês conseguem, em algum momento, relaxar, né? E assistir um filme despretensiosamente. Como que não quer nada? Sem esse olhar, né? Mais apurado de um curador, de um profissional de cinema. Acredito que é difícil desvincular 100%. Mas essa é a minha pergunta. Vocês conseguem sentar, assistir? Assistem muito filme nesse sentido? Então, eu acho, assim... Ou no momento de pausa quer fazer outra coisa? Tem isso, não, né? eu, além de formar em cinema, eu formei em fotografia também. E eu lembro exatamente de um dia que eu tava no ônibus, indo pro meu curso de fotografia, e eu entendi que eu nunca mais ia ver o mundo do mesmo jeito, assim. Porque eu desenvolvi um olhar sobre as coisas que eu acho que não tem volta. Não tem. E eu sinto isso muito com relação ao cinema. Hoje, eu consigo relaxar mais e eu consigo vivenciar mais, porque eu acho que eu amadureci também. Quando a gente tá estudando, a gente fica muito viciado em tudo, né? A gente fica muito crítico em tudo. Mas pra mim, é uma vivência de coisas que já estão dentro de mim, assim. Então, até a minha forma de curtir esse filme e de ver e de entender aquela história, ela já é dentro de um olhar de alguém que conhece a técnica, que conhece a linguagem, que percebe coisas. Então, assim, eu consigo curtir 100%, mas eu acho muito difícil, sabe? Assim, aconteceu alguma coisa, eu falar assim, nossa, isso foi bom. Isso foi muito bom. Ou então, nossa, não imaginei que isso seria feito dessa forma. A cabeça fica lá pipocando, né, nas ideias. Eu confesso que teve um momento que eu fiquei até muito frustrada, assim, como estudante de cinema, porque por um momento eu perdi o encanto, assim, de perceber os recursos, né? Essa música, essa luz, esse enquadramento vai me levar para algum lugar. Mas é isso, assim, eu acho que amadurecer também esse olhar, ele vai levando a gente para outros lugares. E vivências, né? Vivenciar outros tipos de cinema. Hoje eu percebo que eu procuro coisas mais diferentes, assim. Outros tipos de cinema, outros tipos de linguagem, de diretores, de culturas, né? Assim, me atrai menos, às vezes, um filme de cinema, blockbuster, assim, do que filmes que eu já me apego em outros lugares. Mas assim, eu, Camila, não sei o Rodrigo, acho impossível desvincular 100%. E você, Rodrigo? Impossível, é completamente impossível. Quem convive comigo, inclusive, geralmente acha isso. Fala, nossa, é muito crítico, você tinha que escrever crítica. Eu falo, gente, eu não me interesso por crítica. Eu não coloco estrelinha pra filme, não faço nada disso. Não tenho esse hábito. Você tem Letterboxd? Eu não tenho Letterboxd, inclusive. É isso que eu ia perguntar. Comenta ali no Letterboxd? Não comento. Comentar eu até queria. O problema é falta de tempo. Que quando você vai trabalhar com isso, você acaba vinculando muito mais. Hoje em dia, o meu processo... O modo de... Eu assisto muito menos filmes que eu gostaria. Sim, tem isso também. Porque a gente acaba tendo muito pouco tempo. E muito do que a gente tem de, sei lá, possibilidade de assistir
vai ser vinculado ao trabalho, porque é isso. É uma coisa que você... É unir o útil ao agradável, né? O que é uma coisa do 24/7 de hoje em dia, que enfim, a gente vai entrar também num assunto sobre como o capitalismo funciona, que vai, enfim, vai dar uma odisseia de conversa. Mas sabe aquilo, tipo assim, eu vou ouvir meu podcast e ter minha informação jornalística enquanto eu tô aqui fazendo a minha esteira? E juntar duas coisas? Unir o trabalho. Esse é o problema de você trabalhar com uma coisa tipo cinema. Mas... Dito isso, que é a parte que eu acho que é pior, eu acho que o aprendizado que a gente tem a partir de uma construção e de um aprimoramento do olhar, ele é muito grandioso e a gente passa a curtir a obra de um jeito ainda mais potente. Eu já me emocionei com alguns filmes pela técnica, não pela história que estava sendo contada. Já aconteceu, já deve ter acontecido com você também, né? Você tá vendo um filme, de repente o diretor faz alguma coisa com a câmera, ou a trilha sonora volta de um jeito específico, e aí, na hora que você entende aquilo, você fala, nossa, isso é maravilhoso, isso é incrível. A beleza da construção fílmica. Isso é muito bom, né? Imagina só, você tá lá assistindo o filme com o Rodrigo, ele de olho marejado, você fala, o que aconteceu? Você viu esse movimento de câmera? Você viu esse movimento de câmera? Olha só, e a mesma coisa pode acontecer do contrário. Você pode odiar um filme por causa de um movimento de câmera. Um dos textos mais famosos do mundo de crítica, que é um texto do Jacques Rivette, chama Da Abjeção. Ele escreve por causa de um filme específico, assim, um filme do Pottencourt, que é sobre um traveling. E ele fala, a pessoa que faz um traveling desse só é digna do meu desprezo. Super leve, assim, no texto. Mas isso, é uma outra vivência mesmo, assim. Que, né, eu concordo, te traz também para lugares muito legais. Eu vi recentemente na CineBH um filme que eu amei, assim. E que eu amei como realizadora. Sim. Sabe? Que eu falei, eu queria ter feito esse filme. Sabe? Eu ia ser muito bom, feliz né? se eu tivesse feito esse filme. Porque foram escolhas inteligentes, foram recursos legais. Então, coloca a gente num outro lugar também, né? Muito Acho que um maneiro. grande elogio é esse, né? Quando você fala assim, eu queria ter feito isso. Eu queria estar ali em cena, por exemplo, né? Agora o seguinte, gente. 2 últimas perguntas. Essa aqui eu quero um bate-bola, jogo rápido também. Eu vou abrir um leque aqui. Eu já fiz essa pergunta nos bastidores antes. Vou jogar aqui de novo. O que é mais difícil? Produzir ou fazer curadoria? Não, começa. Nossa. Essa respirada já entendi que... É porque primeiro que eu acho que precisa existir uma revelação da minha mental aqui, que produzir quer dizer muita coisa. Isso já é um ponto, assim. Tem vários tipos de produção. Eu, por exemplo, trabalho com produção executiva de curtas-metragens, trabalho com direção de produção de curtas-metragens, trabalho com a produção de festivais. Querendo ou não, existem certos eventos que a gente faz, igual uma abertura com música, que é um outro tipo de produção. Por isso, a produção cultural, né? Assim. Então, eu acho que isso já é um ponto. Não sei. Não sei se eu sei responder, assim, porque eu acho que cada um tem seu desafio, assim. E eu não consigo ver, pelo menos na vivência que a gente tem, uma coisa separada da outra. Não. Então, eu acho individualmente difícil e no conjunto difícil, assim. Mas o que eu acho que facilitou muito o processo foi entender que essas duas coisas andam juntas, assim. Isso anulou muitos desafios. Mas eu não sei elencar, assim, o que eu acho mais difícil. O que é mais difícil. Eu acho que cada um tem seu lugar. Você também fica por aí, Rodrigo? Eu vou hackear a sua pergunta. São desafios diferentes, eu vou responder ela do mesmo jeito que eu costumo responder quando as pessoas me perguntam, às vezes, qual que é seu filme favorito? Eu falo, olha, tem diferença entre você perguntar pra uma pessoa qual que é o melhor filme e qual que é o filme favorito. Exato. Verdade, justo. Então, vou tentar fazer o seguinte. Eu gosto mais de curadoria. Ótimo. Eu tenho mais prazer fazendo curadoria do que trabalhando com produção. Mas são desafios diferentes. E são desafios tão conectados que um não se move sem o outro. É isso, não adianta eu virar e fazer a melhor curadoria do mundo, virar pra cá e falar, Camila, manda pra ela. Aí. Camila, produz aí, ó. Vai ser Eisenstein, Vertov. E aí se vira e traz isso aí pra cá em película ainda, porque a gente quer exibir em película. E daí? Vai fazer isso onde? Como é que vai trazer? De onde que vem? Não vai... O processo de produção não vai barrar a ideia da curadoria idealizada, mega idealizada. E
dentro das próprias possibilidades também, elas têm os seus desafios, né? Ela tem as suas demandas, ela tem os seus prazos, as suas entregas, os fornecedores, as dinâmicas específicas de tratar com o humano, as dinâmicas específicas de tratar com os filmes, como que a gente exibe cada filme, né? Como que a gente vai reportar a história do cinema de um determinado modo específico. Então, acho que tanto a curadoria quanto a produção também são processos de diálogo entre a gente, entre o produtor e entre a gente e os espectadores, de trazer para esse espaço e de viabilizar aqui, de tornar aqui um meio onde essas coisas podem se encontrar. Então, acho que tanto a curadoria quanto a produção cultural, elas são, em alguma medida, um esforço para tornar encontros entre a população e a arte possíveis através de determinados conceitos e através de determinados objetivos que vão de valorizar a própria cultura até valorizar algo da história, até valorizar algo do indivíduo, até valorizar o humano. São muitas as possibilidades, mas todas elas acho que são voltadas para um aprimoramento e para uma melhoria da gente como sociedade, da gente como humanidade. Muito. E eu acho que tem isso, né? Assim, o Rodrigo falou, vou responder a resposta dele também, né? Eu prefiro a produção, assim, porque eu acho que é isso, são lugares de afinidades também, né? Sim, então, às com vezes, certeza. o que ele vê na produção, que ele fala, nossa, eu não sei como é que você aguenta, eu falo, Sempre acontece isso isso. isso não é um problema. E da mesma forma, quando eu o vejo, né, nos processos intensos da curadoria, eu falo, gente, nossa, eu acho isso dificílimo, assim. Aí ele começa a me explicar a linha de raciocínio dele, que inclusive parece mais simples às vezes do que parece. Então, eu acho que tem também, né, esse ponto de identificação, assim, né? E a gente se complementa muito bem, assim, por a gente conseguir fazer essa comunicação, mas também cada um ter seu lugar favorito, assim, dos desafios. Agora, para quem está assistindo aqui, talvez tenha esse interesse de seguir na curadoria, né? Queria que você só deixasse, né, alguma mensagem. Quais são esses caminhos possíveis, né, para quem deseja trabalhar com a curadoria de cinema? Se envolver com cinema. Eu acho que, assim, a primeira vez que eu tive contato com curadoria como conceito e não como trabalho foi no Lumiar, eu acho, que a Carla Maia, a professora Carla Maia, ela deu uma masterclass sobre curadoria. Então foi a primeira vez que eu tive contato com a ideia de curadoria e aquilo ali já me fascinou, porque o jeito que a Cacá explica também é sempre muito afetivo, assim, né? O modo como ela fala. Então, eu acho que eu não teria tido isso se eu não tivesse tão vinculado naquele momento, dentro da faculdade, dentro de um... Porque o processo de curadoria, ele, em geral, tanto que eu estava discutindo isso esses dias dentro de uma aula do doutorado, o pessoal estava falando sobre como que a maioria dos curadores, eles são pessoas que têm doutorado, são pessoas que estão dentro da academia, são pessoas que têm um vínculo muito forte com uma certa intelectualidade e tal. Eu acho que isso acontece desse jeito porque o exercício da curadoria é um exercício também de conexões. Então, você tem que ter todas essas conexões meio agembradas para você saber o que você vai manejar de referencial. Então, acho que o primeiro passo e o passo mais importante é isso, é acumular possibilidades e contatos para saber como que vai ser possível. Independente, aí eu já acho que é independente de você ter mestrado, você não precisa de nada, não precisa de diploma nenhum para isso. Mas o conhecimento referencial eu acho muito importante. E voltar naquilo que você falou no início, da ideia do cuidado. Eu acho que curadoria é esse desejo de cuidado também. Né? São múltiplas definições possíveis. Acho que no final a gente pode tentar fazer depois um edit de o que significa curadoria. Pegar toda essa trajetória e traçar uma definição ampla possível também. Mas é porque, né, definir é limitar. Eu acho que tem uma parte, se a gente falar de acessos, né? Porque assim, eu recebi esse conselho de um professor meu lá na faculdade, que eu segui a ferro e fogo e que eu sinto que foi uma coisa que facilitou muito, que é isso, frequente cinema, festival,
mostras, exibições, porque eu acho que existe esse conhecimento empírico, esse entendimento do que funciona, que é muito importante. Mas também de acessos, de você conhecer quem são esses curadores, de você conversar com essas pessoas. Tem muitos festivais que têm cursos, que têm programas que possibilitam você ser um assistente de curadoria, um estagiário de curadoria, ou você vivenciar de perto esse processo da curadoria. Porque eu acho que a curadoria, ela é vivência. É muito importante estudar, é muito importante ter referência, né? Para você cuidar de algo, você tem que entender, você tem que dominar. Mas eu acho que às vezes as pessoas ficam muito apegadas a essa coisa de ver filme, ler livro e acumular o máximo de conhecimento possível para isso, né, ser mais individual, mas tem essa parte da vivência. E eu sinto que o mercado do cinema, num geral, essas conexões são muito importantes, porque são poucas pessoas fazendo essas funções. Quando a gente começa a circular nos festivais, nos eventos, você pega lá, é sempre a mesma galera, são sempre as mesmas pessoas. Então, entender quem são essas pessoas que estão aí trabalhando, que estão fazendo curadoria, quem são esses jovens que estão chegando, né? Igual eu falei, tem muitos festivais que tem possibilidade de júri jovem. Eu acho que é isso. Né? Aí você faz uma oficina, você pode ser selecionado para ser um júri jovem. Sabe, você começar a escrever. Eu recentemente comecei uma nova função dentro do cinema, que é participar de cabine, né? De imprensa, escrever crítica. E você conhece muitas outras pessoas. Então, assim, tem várias possibilidades de você começar a ter contato com isso. E a partir daí você investir, entendeu? Né? O que faz mais sentido, o que você se identifica e vivenciar. Porque eu penso que às vezes o desafio é mais na desinformação de, tá, mas e aí? Como é que eu chego nisso aqui? Como é que eu converso com esse cara? Né? Do que da teoria em si, né? De entender o que é uma curadoria, o que precisa. Mas desse acesso, né? Beleza, quero ser um curador. Em geral, muita coisa sobre essa dificuldade que a gente tem do acesso à informação, né? Quais são os meios, quais são os processos, quais são os caminhos. Tem gente que vai ter isso tudo de bandeja. A maioria das pessoas vai ter que tentar encontrar quais são esses caminhos e quais as possibilidades dessas brechas. Mas lembrando aí uma última, não uma definição, mas um último comentário sobre curadoria, que eu acho muito importante. Lembrar que o processo de curadoria, assim como o processo acadêmico, assim como o processo de história, é você se inserir num fluxo. Você vai entrar numa história e numa trajetória e vai reunir coisas que vieram antes de você e que vão ficar para além de você. Então, é nesse fluxo que você vai se inserir. Por isso que precisa de ter essa consciência do lugar. Muito bem, olha. Com essa a gente termina o nosso papo. Eu falei que ia ser um bom papo, né? Inclusive, abrimos várias janelinhas para vários novos episódios, tá? Gente, muito obrigado. Obrigada. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui, pelo trabalho de vocês também, de provocar esses encontros, diálogos, de criar narrativas, tá? A gente encontra vocês em algum lugar, alguma rede social, ou só nas mostras mesmo? Na vida. Acho que na vida. Não, a gente tem, enfim, tem rede social. É polêmico, né, isso do nosso trabalho, assim. Existe essa demanda cada vez maior também da gente ter redes profissionais. Eu ainda não tenho. Eu tenho meu blog abandonado, mas pode seguir lá. É do Melodia Narrativa. Eu ainda vou voltar a postar lá. Eu também vou postar mais os meus trabalhos, eu prometo. Mas o meu é Mila_Lana, é o meu pessoal, mas eu compartilho muito do meu trabalho. Tô tentando estourar um pouco dessa bolha também para as pessoas que, né, meus amigos e as pessoas que estão me conhecendo pelo cinema, pra gente compartilhar melhor o que é trabalhar com cinema, né? Então, pode seguir a gente lá. Eu vou tentar fazer isso também. E você só lembra o seu blog que você falou? Melodia Narrativa. Melodia Narrativa. Tudo junto. Gente, lindo, recomendo. Muito bem. Mas é sobre livro. Eu vou tentar colocar mais coisas de cinema lá. E também, mais uma vez, nas mostras e nos festivais, né? Isso, estamos E aí. no Segunda no Cine também. E no Segunda no Cine, toda segunda-feira. A gente tá com grandes perspectivas do projeto voltar. Continuar, né, ano que vem. Vai voltar, com certeza, pra gente conversar mais sobre. Exato, e aí fica esse convite pra acompanhar também a rede social do Cine Teatro, né? Exatamente. Que aí sai tudo por lá. Acompanhe a gente, @Cine Teatro Brasil, teatro com TH, né, igual escreveu antigamente, né, no site também, acompanhe nossa programação.
A gente tá no Spotify, tem outros 2 episódios ainda sobre teatro, sobre música e vem mais pela frente ainda esse ano. Então, fiquem ligados, acompanhem e até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.